Fala rapaziada, Felipe Gonçalves aqui para mais um reparo. E hoje nós temos aqui em bancada o famoso Moto E22, queridinho de muitos e terror de alguns aí também. Nós já sabemos que Moto E22 tem bastantes falhas crônicas aí por parte de CPU principal, memória também. E que são essas falhas? Moto E22 que liga, apresenta logo e fica travado. Moto E22 que liga, normal, inicia, chega na tela inicial, mas em alguns momentos apresentam aí listras, artefatos na tela. Moto E22 que liga, funciona normal, porém quando a gente apaga a tela e o aparelho entra em modo standby, ele não acende mais, permanece ligado, mas não apresenta mais imagem. E no caso desse aqui, esse aqui está completamente morto, não carrega, não liga, não dá nenhum sinal. Ainda não mexi, só fiz aqui a desmontagem já do aparelho para facilitar aqui durante o vídeo. A plaquinha está aqui, lacradinha ainda. Ainda não foi trabalhado. Deixa eu remover aqui a blindagem para a gente conferir. Então aqui está, Moto E22 aparentemente ainda lacrado. Então aqui a gente vai trabalhar já nessa CPU, nessa memória se necessário. Aqui a gente não tem nem muito o que medir, o que fazer. Moto E22 pegou na bancada, faz CPU, não resolveu, aí você se preocupa com o resto depois. Só verifica aí na fonte de alimentação se não tem curto-circuito, verifica o pulso de boot, faz CPU, e aí se não resolver, aí é bom que você já fez e não dá mais problema também futuramente para o cliente. Então vamos ver aqui na fonte de bancada só qual que é o nosso consumo, nosso pulso de boot. Deixa eu conectar ele aqui na minha fonte para a gente verificar qual que é o consumo. Então, ponta preta no GND, ponta vermelha no conector da bateria, lado positivo. Consumo inicial zerado, não tem curto nem fuga. Vamos pressionar a chave Power. E aí está quando a gente pressiona a chave Power. Enquanto a gente mantém pressionado, o consumo travado em 49 e quando a gente solta, o consumo cai a zero. Então vamos lá novamente, pressionamos a chave Power. Deixa eu me posicionar melhor aqui. Pressionamos a chave Power, consumo vai até 70, trava em 49 e quando a gente solta a chave Power, consumo cai a zero. Então, sem muita conversa com Moto E22, Moto E22, Poco X3 Pro, olha o consumo, faz CPU, faz memória, não resolveu, depois você vai medir. Tô brincando, viu, rapaziada? Sempre aí se preocupem bastante aí com a parte da análise das medições, mas Moto E22 a gente já tem costume aqui de fazer pelo menos de 10 aparelhos desse que a gente pega, 9,5 são CPU, então a gente já faz a CPU, se não resolver, a gente olha o resto depois, e é bom também que a CPU já fica feita e uma hora ou outra vai dar solda fria, então se não deu ainda, a gente já faz antes de dar. Vamos remover aqui essa pasta térmica. Ótimo. Aqui eu vou fazer um pequeno recorte aqui nessa parte da blindagem aqui de cima. Aqui, e a gente vai remover essa parte da blindagem aqui também, para facilitar. Retífica, eu utilizo essa daqui, ó. Boa demais.
E aqui a gente remove essa parte aqui e essa parte aqui também, para a gente liberar o espaço ali da nossa CPU, para a gente fazer a remoção, cortar esse excesso aqui também. E aqui está ótimo, a gente já consegue trabalhar perfeitamente aqui nessa CPU. Então aqui a princípio eu vou fazer só CPU, se for necessário eu faço a memória depois. Então, a gente vai isolar essa memória para caso a solda dela ainda esteja boa, a gente não acabar dando solda fria como de costume. Vamos posicionar a placa no nosso suporte primeiramente, e aí a gente já faz o isolamento da memória e mete fogo no famoso Moto E22. E aqui está. Moto E22 CPU MediaTek MT6765V. Vamos utilizar aqui a fita Teflon para fazer o isolamento da memória. A gente põe aqui uma camada somente em cima da memória. E mais outra camada aqui por cima. E aqui está perfeito. Agora a gente vai fazer a remoção da resina ao redor da CPU. Eu vou utilizar aqui a minha estação de ar quente. Eu utilizo uma Sugon 8630 Pro. Temperatura eu vou usar 240 e vazão em 30. Bico fino. E para a extração da resina, eu utilizo aqui a lâmina unha de gato. Então aqui a gente vem aquecendo com a estação e fazendo aqui o recorte da resina. Sempre tomando cuidado aí com os componentes ao redor. E aqui está ótimo. Agora a gente vai fazer a extração da CPU. Para a extração da CPU, eu vou utilizar aqui a técnica de alavanca, que eu gosto sempre de utilizar. Vou trocar aqui o bico da minha estação para o meu bico maior. Temperatura eu vou usar 270 graus e vazão em 60 por aproximadamente 1 minuto para fazer aqui o pré-aquecimento dessa CPU e também dessa placa. Então 270, vazão em 60, aproximadamente 1 minuto ao redor de toda a CPU, ao redor da placa, para a gente fazer aqui o pré-aquecimento, para facilitar aí na hora da gente fazer a extração da CPU. E aqui agora a gente sobe a temperatura para 360, vazão em 60 e foca ao redor da CPU somente agora.
Tempo para extração aqui depois do pré-aquecimento, em média de 30 segundos a 1 minuto e 20 no máximo. A gente vem aqui fazendo um movimento de alavanca de forma suave, até que toda a solda entre em ponto de fusão. E aí está. Extração feita naquele padrão, de forma tranquila, de forma segura. Placa não criou bolha. Então aqui a gente já vai fazer a remoção e a limpeza dessa resina aqui na placa. Esse aqui a gente não está entrando muito aí em detalhes, que a gente já fez aí alguns vídeos com passo a passo mais detalhado dessa parte de memória de CPU. Então esse aqui a gente está trabalhando aí de uma forma mais dinâmica, mais rápida. Que a gente vai aplicar um pouco de fluxo pastoso, solda em pasta. E agora a gente vem com ferro de solda fazendo toda a troca dessa solda pela solda Mechanic 183 com ponto de fusão 183. Ótimo. Agora a gente vem com a malha de soldadora, removendo todo o excesso de solda aí de resina. Ferro de solda, temperatura em 450 graus. Ferro de solda, estou utilizando um Aifen A9 Plus. Ponta faca. E aí que a gente remove todo o excesso de resina. E toda essa solda que ficou aqui debaixo da CPU também. Agora vamos remover essa sujeira, né? Esse excesso de resina. Para que na hora que a gente for fazer a limpeza aqui com a escova, com o pincel, com o pano, essa resina não vá toda para debaixo das nossas blindagens. Porque aí depois a gente não consegue fazer a limpeza e deixar aí um acabamento bacana. Porque senão toda essa blindagem, toda essa sujeira, esse resíduo de resina vai para debaixo das blindagens. E aí não fica um acabamento bacana. Então aqui agora sim a gente faz aqui uma limpeza com pano de microfibra e o álcool isopropílico. E aqui agora a gente termina de fazer a limpeza dessa resina. E aqui agora eu vou utilizar o bico fino novamente e temperatura em 240 e vazão em 30. 240 de temperatura, 30 de vazão de ar.
para a gente remover esse resto de resina que ainda ficou grudado aqui na placa. Sempre tomando aqui o máximo de cuidado e atenção na hora da limpeza. A gente não acabar removendo componentes, arrancando pads. E deixar aí a limpeza também o mais limpo possível, para que não venha atrapalhar no momento em que a gente soldar a nossa CPU de volta na placa. Ótimo. E aqui agora a gente passa mais uma malha, só para alinhar essas pads. E a gente já finaliza a limpeza da nossa placa. E aqui a gente já tem a limpeza da nossa placa perfeita. Vamos só agora remover toda essa sujeira. E aqui a nossa limpeza já está 100%. Todos os pads limpos. Vamos apenas clarear alguns pads aqui que estão meio escuros, meio acinzentados. Para isso eu utilizo aqui um pincel com a escovinha de aço e um pouco de álcool isopropílico também, para a gente deixar aí todos os pads brilhando. E agora sim está perfeito. Ótimo, limpeza excelente. Agora a gente vai fazer a limpeza do nosso chip, da nossa CPU. E aí a gente já faz o rebalho, solda no lugar, vê se já vai cantar, se já vai ligar. Senão a gente tira a memória e faz o rebalho da memória também.
Aqui eu vou posicionar a minha CPU no meu suporte. A gente fazer a limpeza. E aqui para a limpeza do nosso chip, nós vamos utilizar aí o método padrão que eu sempre utilizo. Vou passar um pouco de fluxo. Vou passar um pouco de solda em pasta 183. Ferro de solda. Vamos trocar aqui a fusão de todas as pads. E agora a gente vem com a malha, fazendo aí a remoção do excesso de resina e da solda também. Vamos adicionar aqui um pouco mais de fluxo. E aqui tá ótimo. Agora a gente vem com estação e a lâmina unha de gato, removendo aqui o resto de resina que ficou. A gente remove primeiro o excesso com a malha, e depois a gente remove aqui o restinho com a lâmina unha de gato. Ótimo. E agora, para a gente clarear essas pads aqui, ó, que estão bem acinzentadas por conta da nossa resina, a gente joga um pouco de álcool isopropílico e vem com um pincel novamente, pincelzinho de aço, bem de leve para não riscar a CPU, não arrancar, não arranhar a CPU, não arrancar pad. E a gente vem passando aqui em cima de todas as pads para que elas fiquem mais claras e consigam aí pegar solda com mais facilidade na hora que a gente for fazer o rebalem. A gente vem aqui aplicando álcool isopropílico, fazendo a limpeza com um pincelzinho de aço. E a nossa CPU já está pronta para o rebale. Vamos só remover o restinho de resina que ainda ficou aqui em cima. E agora sim está perfeito. Então aqui agora a gente vai pegar o nosso stencil universal. Deixa eu já fazer a limpeza aqui do meu stencil. Limpeza do stencil, método padrão que eu utilizo sempre aqui.
um pouco de fluxo, malha, ferro de solda, e aí a gente vem aqui removendo toda a solda que está grudada aqui no nosso stencil. E aqui está perfeito. Agora a gente faz uma limpeza aqui com pano para tirar esse fluxo, não atrapalhar no nosso rebalho. Ótimo. Vamos pegar aqui a nossa base, bom e velho papel toalha, que vocês já estão acostumados. Vamos posicionar aqui a nossa CPU. Vamos posicionar aqui o nosso stencil. Aqui está perfeito. E agora eu vou secar aqui um pouco da minha solda em pasta para a gente fazer o rebalho. Para vocês fazerem aí rebalho em CPU, principalmente, evitem utilizar aquela solda em pasta que já está seca há 2, 3, 4 dias. Que você secou ela e deixou ela aí na bancada. Sempre que vocês forem fazer rebalho em CPU, utilizem uma solda nova, peguem lá no potinho uma quantidade de solda nova, sequem ela e façam aí trabalhos em CPU sempre com a solda nova, uma solda de boa qualidade, para que o reparo fique bem feito e evite aí de dar retorno por solda fria novamente, para que essa solda não oxide. Então aqui eu vou utilizar 340, vazão em 30 por rebalho. Vamos posicionar aqui o stencil. E aqui está perfeito. Vamos fazer a aplicação da solda em pasta. Vamos segurar o stencil aqui com a pinça. E agora a gente vem aplicando a temperatura. Vamos aguardar esfriar um pouco. E aqui a gente já fez o recorte para deixar todas as peles alinhadas. Vamos aplicar um pouco mais de solda em pasta. Para fazer aqui um segundo preenchimento para que todas as pads fiquem do mesmo tamanho. Temperatura novamente. Esperamos esfriar e a gente já faz o recorte novamente.
E agora sim que todas as pads já estão perfeitamente alinhadas, a gente passa um pouco de fluxo pastoso em todo o nosso rebalho, em toda a CPU. Tira o excesso de fluxo com um pano e finaliza já o nosso rebalho. E agora, como a gente fez o uso de um stencil universal para o rebalho, a gente tem que fazer a limpeza aqui para tirar todas essas balas de solda que estão sobrando em cima da CPU. E agora sim, está perfeito. Vamos aplicar aqui um pouco de fluxo para a gente finalizar e fazer aqui um acabamento no nosso rebalho. E agora sim está perfeito. Aqui agora a gente já pode soldar na placa. Vamos posicionar ela aqui o mais próximo possível do seu lugar correto. Aqui está ótimo. E agora eu vou utilizar o bico grande novamente, o mesmo que eu utilizei no momento da extração. Temperatura 360, vazão em 60. E a gente vai fazer um leve aquecimento até essa CPU se prender aqui já na placa e depois a gente finaliza aí a solda com um pouco mais de fluxo e um pouco mais de temperatura.
Agora a gente aplica um pouco mais de fluxo, um pouco mais de temperatura e finaliza aqui agora a solda até que a CPU se solde completamente. E aqui está ótimo. Vamos aguardar agora essa placa esfriar um pouco. A gente faz uma limpeza, monta na carcaça e vê se o nosso Moto E22 já volta a funcionar. Vamos fazer aqui uma limpeza. Deixa eu tirar essa pasta térmica daqui e depois a gente adiciona uma pasta térmica nova. Essa pasta térmica já está bem ressecada. Vamos montar aqui agora, colocar a placa na carcaça para ver se esse aparelho já vai voltar a dar algum sinal de vida. Vamos conectar a bateria. Vamos conectar para carregar. Lembrando que esse Moto E22 não tinha protocolo de carga nenhum. A gente conectava no USB Charge e ele ficava somente zerado. E aí está, Moto E22. Já apareceu a logo da Motorola. Vamos aguardar aqui um pouco para ver se ele vai ligar. Já mostrou aí a porcentagem da bateria. Vamos ver se ele liga. Se chega até a tela inicial. Então o aparelho já está ligando. Esse é um aparelho que não dava nenhum sinal de vida, não protocolava carga, não aparecia imagem. Aí o consumo, como vocês viram aí no início do vídeo, era um aparelho que estava com consumo travado em 49, enquanto a gente mantia a chave power pressionada e quando a gente soltava o aparelho zerava o consumo. Deixa eu aguardar ele ligar aqui para eu ver se não tem nenhuma foto de cliente. Então aí ó, o aparelho já ligando, startando. Vamos aguardar até que ele chegue na tela inicial. O dispositivo ainda está iniciando. Vamos aguardar mais um pouco. Protocolo de carga se mantém de forma perfeita, 1.6, 1.8. E aqui está. O aparelho chegou aí na tela inicial. O aparelho já está formatado, mas o nosso procedimento aqui de rebale na CPU principal já foi bem sucedido. E aí está, touch funcionando, aparelho 100% funcional. E agora só entregar de volta para o lojista para ele ser feliz
e receber o Pix do cliente. Então é isso aí, mais um reparo bem sucedido, mais uma CPU aí do Moto E22. Reparo aí em média de 35 minutinhos, 40 minutinhos para a gente trabalhar aí na CPU do Moto E22 de forma tranquila, de forma calma, sem pressa, sem correria, com aí os métodos seguros, temperaturas seguras e mais um bem sucedido. Tamo junto, bora pro próximo.